Hoje, tirou o óculos. hoje dia 19, né? 19 de agosto. De agosto de 2020. Quase véspera da morte do Getúlio Vargas, né? 54, né? 54. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria hoje uma pessoa muito especial para nós e uma pessoa que tem história. E já que o nosso canal Memórias e Vidas é para contar história, nós estamos aqui com o doutor Ivan, um ex-juiz de Franca, da região, depois ele vai falar sobre isso. Ivan Rodrigues de Andrade, natural de Ibiraci. Doutor, que alegria para a gente e uma satisfação muito grande. Hoje que é a primeira pessoa que está entrando aqui, nós vamos querer registrar muitas histórias. E aqui é a maneira da pessoa também abrir o coração e contar da vida. Que coisa maravilhosa é a vida, né? A gente estando vivo, né, doutor Ivan? O senhor é natural de... Eu nasci na fazenda Campeiros, né? uma região na zona rural da minha querida cidade de Ibiraci. Nascemos lá, era uma situação difícil na época, mas era comum na época. O sítio do meu pai era uma casa simples, fogão a lenha, nós não tínhamos luz encanada, não tinha água encanada, não tínhamos luz elétrica, e a luz que nos iluminava era de lamparina, né? Lamparina com querosene. Mas foi uma passagem muito rica, eu acho que tudo enriquece a vida da pessoa, seja momentos tristes, alegres. Eu acho assim. Doutor Ivan, e seus irmãos? São quantos irmãos? Nós somos 6. 6, o nome deles. Aí começa. Eu vou pela cabeça lá. Leda Aparecida Andrade Rodrigues. Ela nasceu no ano de 1944. O segundo da fila é Célio Rodrigues de Andrade. Ele veio ao mundo em 1946. Depois o terceiro da lista é esse que vos fala, Ivan. Eu nasci no ano santo de 1949. Depois tem até um detalhezinho sobre a data do nascimento. Depois, abaixo de mim é Rui Rodrigues de Andrade, que nasceu em agosto de 1951. E a rapa do tacho é a Líbia Rodrigues de Andrade Gervásio. A Líbia veio ao mundo em 1960. Essa é a composição de nossa família. Doutor, agora, aonde que você estudou primário? Então, o primário, pastor, eu estudei em Ibiraci, na escola pública, lá ainda existe até hoje, chama Grupo Escolar Antônio Carlos. Antônio Carlos foi um governador do estado, né, que deu o nome dessa escola. Antigamente, né, a nomenclatura era totalmente diferente do que é hoje, né? Naquele tempo a gente fazia primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de grupo. Fazia-se o exame de admissão e começava a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série ginasial. Então eu fiz os meus primeiros estudos na minha terra, né? Fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de grupo. Quarto ano eu terminei no ano de 1961. E depois, até a quarta série, eu terminei em 1965. Daí, em 1966, contrariando meu pai, porque ele achava que estava bom esse estudo, quarta série, não, eu usei. Até eu uso muito uma frase atribuída a Charles Chaplin, que, entre aspas, diz mais ou menos assim: a vida é uma excelente oportunidade para usar. No caso meu, eu usei, e eu não me arrependo de ter usado. Tive muitas pessoas que me ajudaram, porque ninguém será ninguém se não tiver a ajuda de alguém. Então eu vim para Franca, para o senhor ter uma ideia, e eu até me emociono com isso. A comida, o almoço, vinha de Ibiraci todo dia de ônibus, que a gente não podia pagar uma pensão para comer. E não era só eu, não vou dar nome, hoje tem um médico em Franca que era esse sistema também. Nós ficávamos ali na Praça João Mendes esperando o ônibus das 11 horas chegar para trazer a comida nossa de Ibiraci. Eu acho que é muito bom registrar isso, porque muitas pessoas não estudam e acham difícil, mas tem tudo dentro de casa, tem comida.
E só que a gente queria vencer, a gente queria lutar. Foram etapas difíceis, difíceis. Eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha, que eu tinha 2 calças, uma para lavar e outra para andar, para usar no dia. E também não tenho vergonha de falar que muitas, a maioria das noites eu ia para a faculdade sem tomar banho. Não dava tempo, tinha que trabalhar e tal. Mas isso eu acho que não é nenhum mérito meu. A gente tem uma força divina que impele a gente, que, enfim, ocasiões. Isso é muito bom. Doutor, só ficando mais um pouquinho em Ibiraci, qual a professora que marcou a sua vida lá? E assim, menor que você lembra? Aí você vai registrar um Se eu falar para o senhor quem é, ela está viva, mora em Franca, deve estar com quase 90 anos. Outro dia eu a visitei. E era uma professora, não vou dar o nome por questão de... Se quiser que eu dê o nome, pode falar. Dona Sara Alvarenga. Sara Alvarenga, ela mora perto do terminal rodoviário aqui. E quando eu terminei de escrever esse primeiro livro de poesias minhas, eu levei, ela me abraçou e falou: eu sabia que você não ia ser pouca coisa. Aí eu falei: por quê? Não, você sempre foi focada. Isso me alegra muito, né? Depois ela me deu um retorno, falou: que poesias lindas. Será que foi você mesmo que escreveu? Eu falei: eu tenho dúvida. Não, porque a gente tem... Eu às vezes leio poesia minha, sei lá, tem gente que fala de espiritismo, tem gente que fala de... Não sei, assim, mas tem hora que vem aquela vontade, até no WhatsApp, tem hora que vem aquela vontade e faz, despeja aquilo, né? Mas é assim, pastor. Essa professora era professora do primário? Do primário. Era todas as matérias, né? Você estudou na época, era cartilha, né? Ou não? Era cartilha, tinha as mais belas histórias. As mais belas histórias. A gente falava o beabá, né? Exato, você aprendia né? Eu sempre fui uma pessoa iluminada, né? Assim, na minha época eu tenho fotografia, eu posso mostrar para o senhor, mostrar para qualquer uma das pessoas que nos assistem. Tinha formatura no 4º ano de grupo, clube. Então eu fui o primeiro colocado. Já naquela época eu gostava. Porque esse negócio de cultura, pastor, eu não sei se o senhor sabe. O senhor conhece muito bem Cássio. O senhor sabia que é filho de Cássio o maior cirurgião torácico do mundo? Do mundo. O nome dele? É Salerno, família, não sei Salerno. se é Salerno. É Dr. Setime. Dr. Setime, né? Ele é o maior cirurgião torácico do mundo. Ele, inclusive, quando instalou-se o Hospital do Coração aqui, o sobrinho dele é um dos responsáveis. Ele ficou 1 mês no Brasil para fazer um treinamento no filho. Você vê, se eu falasse o maior cirurgião torácico do planeta, tem que ser fera, né? Tem que ser fera, né? E olha, Cássia é um celeiro, né? Exato. Eu tenho muitas histórias de Cássia e eu gosto de registrar. Ibiraci, ali tem grandes famílias que hoje estão em Franca, grandes médicos, e aí você como juiz, né, do magistrado, foi aposentado durante... Quantos anos você exerceu? A magistratura quase 40 anos. Quase 40 anos. E tem uma carreira tão bonita, brilhante. Nós vamos falar isso depois, mas vamos falar mais um pouquinho sobre a sua mãe, o nome da sua mãe. A minha mãe, veja bem, pastor, deixa eu fazer só um parênteses. Eu perdi meu pai, ele tinha 44 anos, eu tinha 16, me faltou o chão. Eu estava vindo para Franca, quer dizer, já não bastasse a dificuldade de vir para uma cidade maior, se não bastasse, meu pai pereceu. Quer dizer, o que era difícil ficou pior, né? A sua mãe assumiu... é daquele tipo que passou a ser mãe e pai. O nome dela? Maria Rodrigues de Andrade. De Andrade. Agora, quem são os irmãos da sua mãe? Quem são as suas tias? Agora vamos pegar a família. Eu vou pegar os homens. Certo. Tem o Joaquim Rodrigues de Siqueira, ele herdou a fazenda da Laje. A esposa do Tiquinca, que morreu por acidente em frente ao clube de campo aqui, ele morreu por acidente em 83, a esposa dele é viva, tia Perpétua Peixoto Rodrigues. Há poucos dias estive com ela, já está fragilizada, mas ela é viva. Da família da minha mãe, a única sobrevivente, digamos assim, é a tia Perpétua, mas é parente
não por consanguinidade, né? Certo. Por Mas e os outros irmãos sim, da sim. sua mãe? Vamos. Os irmãos. Esse era eu atribuo para a família um santo, um benfeitor, chamava Reginaldo Rodrigues de Siqueira. Esse cara viveu em Cássia, é unanimidade. Se o Nelson... A esposa dele, como é que chamava? Dona Divete de Melo Siqueira. Que amiga, rapaz! Bom, poetisa. Se eu soubesse, eu tinha trazido a poesia que ela fez para mim. O filho dela é o Saulo. Saulo Antônio Siqueira. Mundo é pequeno. Rapaz, que alma bondosa aquele casal. Nossa. O senhor Reginaldo é na mesma rua Exato, da igreja presbiteriana. Exatamente, ali na esquina. Ali e eu tomei muito café na casa dela lá. Ele era uma pessoa generosa. Ele era uma pessoa fora de sério. Ali tinha um grupo, assim, é só a gente fazendo o adendo ali. Eu sou Célio. Célio Custódio, não. Acho que é Célio. Morava o pai da Célia, né? Daqui. Era um grupozinho ali, mas muito chique aquele grupo. E eu era amigo do Sr. Drummond. Nossa. Do Sr. Joaquim Procópio. Drummond, Zé Parreira. Zé Parreira. Aí então eu chegava no espaço lá. O doutor Ivan, olha que coisa boa. Me fala mais outros irmãos da sua mãe. Da minha mãe eram 3 irmãos. O que eu vou mencionar agora é José Rodrigues Siqueira. José Rodrigues Siqueira foi prefeito de Ibiraci no ano de 1947. 1947. Ele conta que a prefeitura não tinha fiscal, não tinha nada. Ele que ia fiscalizar as obras. O prefeito? Tinha só um caminhão. Bom, aí esse dos homens, né? Agora, das mulheres tem, eu vou ver se eu consigo fazer pela ordem decrescente, né? Tinha a tia Maria, que era casada com o João Jacinto da Silva. O senhor João Jacinto da Silva é dessa família Jacinto aqui de Franca, família tradicional. E eu tive o privilégio, parece que Deus dá coisa. Eu conheci o Tancredo Neves, menino. Ele hospedava na casa de Tijão. Tijão era chefe político do PSD em Ibiraci, e ele vinha, porque ele vinha fazendo campanha, vinha fazendo comício, ele parava, que era a última cidade que ele chegar em São Paulo, ele dormia lá. Então ele, à noite, conversava com o Tijão. A última cidade de Minas. Exato. Minas não se exato. Porque tá aqui. Mas aí tinha a casada Tijão, tinha a tia Amélia, que era casada com o Tijão, o Tizunza, vamos dizer assim, era João Batista Borges, lá de família de casa. Depois tinha a tia Araceli Rodrigues de Andrade, que era casada com José Reginaldo de Andrade, era professor, morreu muito jovem, deu um infarto lá em Belo Horizonte, morreu lá. E mais irmãs, a tia Tereza Rodrigues Carules, ela era casada com um descendente de... Aliás, o senhor conhece o genro da tia Tereza, o Joel Mamed. Joel Mamed, é o filho do Alípio. Exato. Alípio o Joel é casado com a minha prima, que é filha da tia Tereza. Depois teve a tia Tereza, teve a tia Araceli eu já falei. Teve mais. Aí não teve, mulheres são essas. Eu sei que eram uns 10, né, ao todo, mas hoje não existe mais, a não ser a perpétua. Ô Ivan, agora, e do seu pai? Você falou do seu pai que faz... O seu pai que é Andrade. Exato. Seu pai que é Andrade. Meu pai nasceu na fazenda Barra da Lontra, em Cássia. Meu pai era de uma outra região. Minha mãe nasceu na fazenda Laje, que fica lá perto do Rio Grande. E meu pai nasceu lá em Cássia, perto de Capitinga. Barra da Lontra é um ribeirão que dá muito diamante. Então eles viviam lá. Só que ele veio, acho que viu minha mãe, pintou um clima, como diz assim, e casaram. E tiveram nós e filhos. Agora, meu pai era filho de um homem que eu reputava muito inteligente, Osório Calixto de Andrade. Ele era um médico prático. Naquele tempo se admitia, porque... Então eu me lembro, o vovô Osório estudava em livros franceses, Chermovie Formulário, para aprender técnicas, só que era técnicas rudimentares de medicina, como aquelas de pôr a chupança para extrair o sangue. Mas assim, eu considerava o padre Osório muito inteligente. E ele falava isso de mim, falava, por quê? Você não tira os olhos de mim quando eu estou conversando, ele falava.
Fala, você é muito inteligente, porque você não tira os olhos de quem está falando com você. Aqui, Ivan. Ô, doutor Ivan, você conheceu avós e... Todos. Todos? Não, menos a avó materna. Agora os demais sim. A minha avó paterna é parente do Tião Maia. Oi, que beleza. Nossa, parece. O seu pai, como que era o nome dele mesmo? Argemiro Calixto de Andrade. Veja bem, ele tinha 2 apelidos. Se falar Argemiro Calixto de Andrade, pouca gente vai conhecer. Ele tinha 2 apelidos: Tote ou Estilingue. Estilingue, eu não sei porque é o apelido. Esse Calixto do seu pai, porque ali em Rifânia tem uma família grande, Calixto, não tem? Aquele João Calixto, que foi João Calixto, foi prefeito de Rifânia, ele é de Cássia. Ele é de Cássia? É de Cássia, Cassiense. Depois que ele foi para Rifânia. Mas eu não sei, assim, parentesco do meu pai, não teria, assim, elementos ou certeza para falar. Mas ele me conheceu muito. Ele tem um filho médico na Polícia Militar, porque eu era juiz naquela região. Então eu fazia as correições lá em Rifânia, e lá tinha essas tradições de quando o juiz ia fazer as correições, olhar os trabalhos, as escrituras, fazer um apanhado se estava tudo correto. Lá em Rifânia tinha esse hábito, que em Minas é muito comum, de ser recebido na casa do prefeito, depois ter um almoço. É a coisa assim mais formal, que era uma tradição na cidade, acho que não cabia a mim, né? Mesmo porque o prefeito não teria nenhum interesse na correição. Então a minha primeira comarca foi Pedregulho. Pedregulho englobava Rifânia, Alto Porã e Igaçaba. Igaçaba é onde o ex-governador Orestes Quercia nasceu. Ali é um município grande, né? Um dos maiores comarcas de extensão territorial do estado de São Paulo é Pedregulho. Que ela começa perto de Franca, ela vai lá no Rio Grande, depois entra para os grotões ali. É muito grande a comarca. A extensão territorial da comarca é muito grande. Doutor, você exerceu como juiz em Pedregulho, depois em... Veja bem, todo início de carreira, pastor, a gente inicia como juiz substituto. A gente não é vitalício, é um estágio probatório de 2 anos. Nesses 2 anos, se o tribunal verificar alguma incoerência ou incoerência com a atividade judiciária, ele geralmente não vitalicia, quer dizer, ele já exclui. Imaginemos assim, eu vou dar um tosco, né? Ele vive embriagado, não vai no fórum, quer dizer, difícil, mas aí o tribunal exclui já. Agora, os que não são excluídos, automaticamente eles são vitaliciados. O vitaliciamento se dá em 2 anos, pela organização judiciária até. Quer dizer, durante 2 anos a gente tem que levar todas as sentenças. Hoje não é levar mais, que tem os meios eletrônicos. Na minha época a gente tinha que tirar uma cópia de todas as sentenças e encaminhar para o tribunal. Tinha uma equipe de revisão para ver se o português estava mais ou menos em forma, para ver se tinha algum defeito de linguagem, se tinha algum erro jurídico. Então a gente era treinado. A cada 3 meses a gente ia para a capital, para esses grandes desembargadores ou juristas ver a sentença, chamavam um por um, falavam: olha, você deu essa sentença aqui, isso não está de acordo com isso aqui você tem uma visão homofóbica, você tem aqui, está usando português, assim, e vai burilando a formação do juiz, né? Para chegar a um ponto de depois alcançar outras comarcas. Você foi juiz também? Várias comarcas. Assim, como substituto, eu fui em Pirassununga, Leme, Araras, Porto Ferreira, Santa Rita de Passequá. Isso como substituto. Ainda como substituto, eu pedi remoção para Batatais. Aí eu fui substituto de Batatais, Orlândia, Nuporanga, Altinópolis e Morragudo. Isso como substituto. Agora, a titularidade minha, a primeira foi Pedregulho. Segunda, titular, Batatais. Terceira, Ribeirão Preto. Você ficou quantos anos em Batatais? 8 anos. 8 anos. Eu, assim, tenho vários e vários amigos. Batatais é uma cidade que eu tive os... Assim, porque
o pastor, o juiz, ele tem que prestar o serviço, mas tem que ter ao mesmo tempo um certo carisma. Eu nunca fui grosseiro, eu nunca pedi um funcionário, eu nunca determinei um funcionário para fazer uma coisa. Eu sempre pedia, faz para mim. Eles faziam, por que eu ia mandar? Não sei se o senhor concorda com isso, mas se eu peço, se eu tenho um funcionário aqui, se eu falo, se eu podia lavar minha roupa, ela lava, porque você vai lavar roupa. Não, eu nunca mandei. Então eu tive sempre, eu recebi o título de cidadão batatarense, me orgulha muito, essas coisas. Aliás, nós acabamos de falar perto da sua neta que a maior riqueza do ser humano é ser querido. Realmente, eu chego em qualquer lugar, assim, eu acho assim que não existe uma pessoa falar eu sou inimigo de uma pessoa. Às vezes tem um atrito, uma coisa assim, logo passa. É natural. O doutor, aí o senhor foi depois chamado para Araraquara, né? Ficou um tempo. Araraquara é o seguinte, pastor. No interior de São Paulo não existia vara de família. Não existia. O tribunal queria fazer um projeto piloto. Onde foi? Araraquara. Araraquara por quê? Porque é o centro geográfico do estado. Então me convidou, ele convidou não é assim, aí eles queriam um juiz experiente. Eu já tinha bastante tempo como juiz de Ribeirão e de Franca. Aí me convidou, falei, eu aceito porque eu gosto de famílias de sucessões. Então eu fiz o laboratório, as primeiras medidas, os primeiros modelos, modéstia à parte, foi eu que elaborei, para o estado todo, com a ajuda de funcionários. Então foi um período muito bom, porque famílias de sucessões, por incrível que pareça, é muito difícil. O senhor julga uma ação de alimentos, quer dizer, o pai não está pagando alimentos. Aí o senhor julga, é muito difícil o senhor agradar. Para quem o senhor julgou, ele acha que foi bom, vai pagar pouco, assim, e vice-versa, né? Muito difícil. Por isso que o juiz precisa de estar ali sempre no equilíbrio, né? Para ser justo. O doutor, que alegria para a gente. Em Biraci, você conhece a história de Biraci como se fosse um historiador que não escreveu. E precisa de escrever muita coisa boa ali naquela cidade, né? Eu andei escrevendo, né, professor? Aí, ó, ele está falando porque ele escreveu aqui em versos, né? Que são as poesias. Meus pequenos escritos. Já li. Tem tantas poesias bonitas e aqui você está transbordando o seu coração de amor à sua terra. Ama a terra em que nasceste, não é? Ama com fé, orgulho a terra. Com que nasceste. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse livro que marca, né, um tempo seu de caminhada, né? A vida é uma caminhada. Eu acho assim que naquela poesia do Jorge Luis Borges, né, argentino, ele fala assim que a vida são momentos. Porque nós estamos aqui gravando, eu estou com a saudade do senhor, ver a neta, eu abraço. A Beire. Exato, para mim eu estou num momento de êxtase e tal. Isso que vale da vida, porque o resto é aborrecimento, problema. Então o Jorge Luis Borges fala que a vida são momentos. Mas voltando lá da minha terra, eu tenho uma curiosidade que eu vou falar para o senhor não vai acreditar, o senhor vai cair duro. O que quer dizer Ibiraci em Tupi-Guarani? Tupi-Guarani? Em Tupi-Guarani. Tem que perguntar. Não, Ibiraci é uma palavra entre... Ele vai saber, mas não sei como que é? Eu já gravei. É árvore velha. Árvore velha. Assim, textualmente é árvore velha. Tem uns que falam árvore idosa, mas árvore velha. Agora eu faço uma pergunta para o senhor. Que dia que esse amigo seu nasceu? Dia da árvore. Dia 19. 21 de setembro. 21 de setembro. É muita coincidência, não tem? Eles falam assim que existe mais mistérios entre o céu e a terra. Quer dizer, é uma coincidência muito grande. Eu nasci no dia da minha cidade, vamos dizer assim. Porque o dia da cidade ali é uma situação política, é 6 de abril. Mas o significado, Ibiraci, árvore velha. E eu nasci no dia da árvore velha.
No dia da árvore velha. 21 de setembro. Ali em Ibiraci, você conheceu o Tenente? Não, uma pergunta que eu queria falar. Não, pode fazer. Né? É sobre a represa Peixoto. Puxa vida. Meu avô forneceu os primeiros burros para descer na Barra da Laje, para os engenheiros alemães, engenheiros ingleses, porque a tecnologia dos brasileiros naquela época não tinha condição de construir uma hidrelétrica. E a hidrelétrica de Peixoto tem uma particularidade. Eles não conseguiriam fazer a barragem, eles fizeram uma passagem para a pedra, chamava o vertedouro, e desviaram o rio para poder trabalhar. Porque o meu próprio avô, Manuel Rodrigues de Siqueira, meu avô materno, era o proprietário das terras que iam até a represa, até o Rio Grande. Tanto que a parte que se descia lá chamava Barra da Laje. Era a parte mais factível de descer, porque já era difícil, que era só pedra, era um cânion, né? Então meu avô forneceu as primeiras mulas para os primeiros que vieram fazer sondagem. Tanto que em Ibiraci, um desses engenheiros, chamado John Daly, o Mr. Black, ele ficou até morrer em Ibiraci, ele não foi embora. Agora os outros alemães, porque o Brasil não tinha know-how para construir uma usina dessa, naquela época. Isso foi anos 50, né? Porque anos 50. Mas assim, eu estou dizendo assim, o meu avô participou dessa história. O Cornelinho, Dr. Cornélio, falou que vendeu queijo lá para o pessoal. Então, o Cornélio é muito amigo meu. O Cornélio foi meu colega de República Estudantina. No começo aqui nós montamos uma república. Pode perguntar para o Cornélio. Então ele era o líder, porque ele era mais... E quando ia contratar o aluguel da casa, ele assumiu. O Cornélio é muito responsável, muito bom administrador. Eu gosto demais do Cornélio. Foi prefeito lá? Foi prefeito. De Ibiraci. Ele falou que ele vendia lá, atendia as pessoas lá, porque de um momento para outro aquilo ali virou um formigueiro, né? Ibiraci, né? Deixa eu falar uma coisa, senhor. Para tocar uma usina, naquele porte, naquele tempo era tudo mão de obra. É diferente, você tocar uma lavoura, hoje é máquina. Então, aí eles propuseram, outra coisa da história que muita gente não sabe, eles queriam fazer o acampamento em Ibiraci. A administração municipal não deixou ou não achou legal, porque com medo de muito baiano, muita gente do Brasil inteiro, gente, e criar uma dificuldade. Exato. Aí foram fazer o acampamento lá nas obras mesmo. Aí tinha os caminhões GMC Marítimo. Tudo era novidade, né? Só que o transporte dos materiais lá eram todos feitos em caminhão. Tábua, não tinha ônibus. Eles falavam assim, o candango, caminhão de candango. Era uma vida difícil. É muito difícil. A outra pessoa que eu vou, o Ananias, né? O doutor Ananias foi secretário de Fazenda aqui do governo do Ari Pedro Balieiro. Finanças lá na época. O Sebastião Ananias é uma pessoa brilhante. É brilhante. Ele é um escritor também. Também não sabia. Ele precisava de estar aqui conversando com a gente para falar um pouco de Ibiraci, que né, é um tempo bom, porque ele é de... Como é que chama lá o lugar lá? A Laje. Não, Terradinho. Porque... Dores do Aterrado foi o primeiro nome de Ibiraci. Dores do Aterrado. Depois, aí tem lá o bairro do Aterradinho, até hoje. Tinha não é bairro, não sei se chega, acho que é um distrito, porque lá deve ter registro civil. Porque a organização política do nosso sistema no Brasil é distrito, município e comarca. Quer dizer, distrito tem só um cartório para fazer registro. Município eles têm câmara, tem prefeito, nem sempre tem juiz. Agora a comarca tem os vereadores, tem o prefeito e tem o juiz. O juiz. Aprendendo aí, o ex-vereador aprendendo um pouco aí. Ô, doutor, que coisa boa a gente conversar um pouco. Agora, se a gente for olhar, você que está jovem ainda, que eu vou falando, essa história você tem ela na sua cabeça. Quando estava Ibiraci era uma cidadezinha acanhada, pequena. Então, quando a gente está fazendo esse registro, a gente está resgatando
a história viva. O pastor, eu já disse para o senhor nem sabia, eu sou uma pessoa que sou fã do senhor há muito tempo, eu ando assistindo isso aí, tanto que eu conto histórias que o senhor vê. Me impressionou muito uma cidade, eu não sei se é na divisa do Espírito Santo, ou já dentro do Espírito Santo, que tem uma igreja, tem um colégio, acho que... Alto Jequitibá. Exato. Aquele desfile, eu falei, gente, precisava manter aquilo. Nós em Ibiraci tinha que existir, hoje você não vê desfile, você não vê patriotismo nenhum, né? Assim, Alto Jequitibá, eu estudei lá o colégio evangélico, nossa, é muito bonito e é muito bom. A tradição que leva, né, anos e anos, eu participei na época no cinquentenário, né? Eu fui aluno lá do científico. Eu fiz científico também. Naquele tempo tinha o clássico científico. O científico era quase a preparação para entrar na universidade, né? Que não tinha, o clássico tinha a contabilidade normal para as mulheres, exato. Né? E o científico era... Eu vou só pegar um negócio com a Rafaela, aí depois eu... Feia só nela. Aí depois o quê? Depois eu vejo se eu ajeitar um almoço pra vocês. Não, pra mim não, porque se eu almoçar aqui, minha irmã me mata. Ciúme, não, eu venho outro dia. Não, porque ela arruma comida pra mim, depois a Líbia. Ô, bem, fica aqui perto, aqui, só um pouquinho, vem cá, só um pouquinho. Porque a Rafaela ficou aqui. Eu fiz umas perguntas pra Rafaela, ela não matou nenhum. Aí, ó. Então pode fazer? Ela já falou, pode ser, mas eu faço. Não me pergunta. Bem, fala pra gente da alegria que nós estamos tendo, né? Sim, o Ivan é conhecido há muito tempo. A May, há muito tempo. A May era uma pessoa especial, séria, não, é muito séria. Porque às vezes você tem, na sua infância, você tem esses arroubos, e ela sempre foi uma pessoa simpática. Mas não, nunca deu satisfação. Pra mim, pelo menos, ela nem olhou. E eu tinha uma namorada bonita, mas ela comigo, nem. Não é que eu tenho, é sério, muito sério. Não, mas eu sou até hoje, eu sou assim. A May, para as pessoas não sabem, ela tinha tia que morava lá e ela ia muito em Biraci. Não, mas ele sabe, Estou falando para outras pessoas. Mas ela, não é toda. Claro que sua esposa, mas ela na época era muito bonita. Mas eu, assim. Eu não era pra mim, ficou mais bonita depois. Morando em pensão, se eu tivesse esse carro hoje. Sei lá, eu já vou muito bom. Vai com Deus, né? Daqui a pouco eu tô aqui. Mas tá gravando. Uma experiência muito ditosa e muito assim, que me emocionou. Eu acredito, você conheceu um dos melhores amigos que eu tive, que foi meu colega de turma, que morreu precocemente, uma pessoa que eu tinha uma paixão por ele, Cláudio Penha. Dr. Cláudio Penha. Então, o Cláudio Penha, sabe... Penha Borges. Borges da Penha. Borges da Penha. Da Penha. Eu não vou nem falar o que foi a infância dele, que seria muito triste. A mãe dele era lavadeira, né? Pai dele, com doença de Chagas, ele pedia resto de comida. A esposa dele, a viúva, a Maria Marta. É irmã do Jairo Roberto. Onde eu estive com o Jairo Roberto? Jairo Roberto, doutor Jairo. Jairo Roberto. Ele é presbítero da igreja presbiteriana de Passos. Ele é ligado à igreja. Jairo Roberto. E tinha um pastor, Jairo, que pastor dele, e foi professor. E falou assim, Jairo, ou você muda de vida ou você muda de nome. Porque ele era estudante, mas você tem que ser o melhor estudante, por causa do nome seu de Jairo. Né? Ele lá em Passos, ele é muito conceituado. Muito querido lá, é uma pessoa muito especial. Eu estou vendo aqui, ontem ele me passou alguma coisa. Ele ficou numa alegria quando eu liguei, ele falou assim, Ivan, eu vejo você, eu me lembro. Ele está ele está terminando de escrever um livro sobre 5, 6 personagens que ele quer enaltecer, uma delas é o Cláudio Borges da Penha. O Dr. Cláudio foi amigo da gente, da igreja, eu fui lá no velório dele, que foi na igreja presbiteriana, né? E foi uma pneumonia, né? O que eu acho difícil, professor, é o seguinte, professor, pastor, é muito preocupante a pessoa se automedicar. O que eu tenho de história do Cláudio é que ele vinha se automedicando. Isso não é bom.
Não é bom. Não sei se você Eu viu falar sei, que é eu já vi falar desse. medicação. Só que a gente soube de um caso e depois a pessoa falou assim, ó, pneumonia não mata. Uma pessoa de Passo veio. Depois, uns 3 dias, assim, ô tia, a pneumonia mata, certo? Porque a pessoa tem qualquer enfermidade, você tem que levar a sério num certo sentido, mesmo que seja uma pneumonia, um resfriado, qualquer coisa, procurar os recursos certos. Doutor, aqui nós estamos falando sobre pessoas que marcaram a vida, e você está falando aí do Dr. Cláudio, falou lá do Cornelinho. Em Biraci você deve ter muita gente que... Tem muita gente ali que... Professoras e professores lá do os professores, nossa, tantos professores. Do primário, eu acho que sei o nome de todas. Então você vai falar. E é o registro que fica aqui. Primeiro ano de grupo foi Sara, a dona Sara Alvarenga. Segundo ano de grupo, Isaura Tondinelli. Terceiro, Nadir Sampaio. Quarto, Nereida Soares. Agora, já no ginásio, houve muitos professores, mas aí já havia professores por matéria. Mas mesmo assim eu me lembro muito. Ó, português, Dr. Namir Borges, era o dentista e tal. Matemática, doutora Solange Ramos. Geografia, professor Benedito Mineiro de Andrade. Latim, o padre Justino Tatângelo. Desenho, Vasco Ramos, vamos lá, depois, ciências biológicas. Ciências biológicas era o senhor Januário Borges de Freitas, assim, apelido de major. Depois vem francês, Darcy Antenor de Castro, é promotor na cidade, faleceu há pouco tempo em Belo Horizonte, era irmão do prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro, ambos falecidos. Inglês era Miss Flores House de Souza. Ela era americana, morava em Franca e ia dar aula em Biraci. Miss Flores House de Souza, tanto que ela tinha dificuldade de falar. Ela ia falar, não falava a banana, o banana. Era difícil de entender. E assim todos os professores que eu assisto, todos que eu tive lá em Biraci, teve assim, tinha porque isso foi uma experiência. Olha o legado de um juiz de direito para Ibiraci, José Martins do Amaral. José Martins do Amaral. O que fez esse homem? Achava uma perdição, os jovens terminou o 4º ano de grupo e não tem como continuar. Ele mandava os oficiais de justiça pedirem para os fazendeiros bezerro, café para fazer leilão. E ele construiu, quer dizer, isso a gente me emociona, gente. Quer dizer, quantos jovens, quantas pessoas estão bem informadas hoje, graças a esse juiz de direito. José Martins do Amaral. Ele falava assim, não pode uma cidade não ter um ginásio. Que o governo, o nosso governo, eu não sei se o senhor tem, ele não investe nada em educação. Não é de hoje não, nos anos atrás, não investe nada. Um professor, pastor, antes de eu ir para Batatais, um diretor de escola ganhava o salário de um juiz de direito. O que um diretor de escola ganha hoje? Quer dizer, eu tive uma professora de biologia no científico, no Instituto de Educação Torquato Caleiro. Ela era de Limeira. Ela vinha dar aula a semana inteira, ela ficava no hotel. Terminava a semana, ela pegava o carro. Hoje é capaz que um professor não tem dinheiro para pegar o ônibus para vir para cá. Viu tanto que foi desvalorizado. A Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, aplicou 50% do PIB. Hoje, o que é a Coreia do Sul hoje? Exporta meu telefone, exporta seu automóvel, porque investiu em educação. Nós não investimos em educação. O Brasil é um país que nunca teve vulcão, nunca teve terremoto. O Brasil é o primeiro exportador de suco de laranja do mundo, o primeiro exportador em carne bovina do mundo, o primeiro exportador em carne de frango, um grande exportador de carne. Quer dizer, o Brasil exporta tudo, é o maior produtor de café e é um país quebrado. E o minério? O nióbio. Mas o senhor foi bom o senhor tacar nióbio. O nióbio não se constrói uma turbina de avião sem nióbio, porque o nióbio, a 2%, ele dá consistência ao aço. O aço, na velocidade que tem com o ar, ele derreteria.
E o senhor sabe que o Brasil produz 98% do nióbio do mundo? Aí, ó, que coisa boa. Só existe uma mina na África do Sul, mas ela não é explorável economicamente, não tem economicamente viabilidade. E nós estamos nesse marasmo. Falta de quê? Falta de direção. Direção dele. Ô, doutor, o senhor falou de Torquato Carneiro. O senhor estudou no Torquato? Sim, eu prestei exame. Veja bem, eu em 65 terminei o ginásio em Ibiraci. Eu era louco, até uma passagem que me emociona muito, eu era louco para estudar. Sempre fui louco para estudar. E tem uma passagem muito triste, eu me arrepio, eu nem gosto de tocar nesse assunto. O meu pai falou assim, a minha mãe comunicou que eu estava querendo com 16 anos vir para uma metrópole, né? Porque em relação a Ibiraci Franca era uma metrópole. Meu pai me abordou, mas meu pai sempre me tratou como adulto. Meu pai parou numa escada, assim, isso vai me emocionar. Foi no começo de 66. Ele falou, filho, a sua mãe me disse que você vai sozinho para Franca. Eu falei, vou, pai, eu quero estudar. Por que você não espera mais um ano? Eu preciso levar seus irmãos para trabalhar. Meu pai já está na situação difícil. Eu falei, meu pai, se eu parar um ano eu não volto mais. Eu perco o pique. O senhor sabe o que aconteceu? Setembro de 66. Quem morreu? O pai. Agora eu pergunto para o senhor, se eu não tivesse perdido, o professor Baldijão Seixas falava assim, que a vida é um cavalo correndo em círculo. Um dia o cavalo propiciará que o senhor monte. Se o senhor perder essa nunca mais, eu me considero assim. E eu chorei demais na morte do meu pai. Mas, quer dizer, o senhor vê com uma determinação importante. Né? Muito bom. Essa palavra hoje é muito usada, chama atitude. Não é só o sonho, não é só os desejos. Você tem que ter atitude, postura, né? Determinação. Agora, me fala um pouquinho aqui do seu momento aqui no Torquato Carneiro, que é uma escola. Nossa senhora. Aqui tem professor. Bom, para começar, tive que fazer exame de seleção. Seleção. O diretor, uma coisa, o diretor era o professor Júlio César Delia, o senhor que só andava de terno. Aliás, a maioria dos professores tudo de terno. E eu tive com professores que me marcaram muito, o atual deputado, Roberto Engel, ele lecionava física. Muito bom professor. Química, professor Sebastião Expedito Inácio, que morreu há pouco tempo, ele estava em Araraquara. Professor de biologia, essa é a química. Biologia, eu não me lembro o nome dela, era uma professora que vinha de Limeira. A professora de geografia, professor, não lembro o nome dela, vou tirar aí 4/10 no ano, 4/10 em geografia. Eu tirei 4/10, era 4 palmas, era uma senhora que morava em frente, família tradicional, morava em frente do Pestalozzi, uma senhora que se vestia muito bem, eu não me lembro o nome. Depois tive o Pedro Fuentes. Que é o Pedroca, né? Tem que falar Pedroca, porque hoje tem o estágio aqui, o poliesportivo. Aliás, com né? muito orgulho, depois que eu já era juiz, eu fui convidado a fazer uma palestra no IATC. Eu compareci, eu e o Wagner Garcia da Silva Júnior, que é a dona do Magazine Luiza, que morreu. Sim. Dono não, um dos donos, né? Eu estive lá. Assim, lembro mais, assim... Professor Giovanello. Nicanor já foi... Não, Nicanor era que lecionava no clássico. No clássico. O clássico era para quem ia fazer direito, essas coisas, né? Agora, o científico, dentro do científico existia duas divisões, exato, duas vertentes. Uma para medicina e outra para engenharia. Eu fazia voltada para medicina. Sempre gostei, queria ser médico, assim, se eu fosse médico, mas eu, infelizmente, naquela época para fazer medicina tinha que ter o cacau. Ali no Torquato Carneiro saíram grandes médicos. Os médicos, o doutor Granzotti, os Marcos Granzotti, o João Granzotti, que é filho do... Né? Aqui tem um cardiologista jogar basquete, o Fran Sérgio, os irmãos Metralha, né? Os irmãos Metralha.
irmão do Hélio Rubens. Ah, quer ver? Você lembra dessa turma, Tem né? médico aqui que saiu do Teve um médico aqui, ele não fez cursinho, entrou na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é de São Tomás de Aquino, eu não me lembro o nome. Ele terminou, foi lá e prestou e entrou na Universidade Federal. O que era a escola? A escola direcionada também nessa área, né? Agora, os professores ganhavam bem. Ganhavam bem. O que motiva, pastor, não venha com essa história. O que motiva tem que ser o dinheiro, porque o senhor vai ser professor sem motivação, sei lá. Vou só contar um caso, só mais um caso. Quando eu fui juiz em Ribeirão Preto, eu tinha uma funcionária que era amiga íntima da esposa do Raí, do jogador de futebol, irmão de Sócrates. E o Raí, não sei se o senhor lembra, o Paris Saint-Germain comprou o passe dele. Ele foi do São Paulo, porque ele começou no Botafogo de Ribeirão Preto, foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para Paris Saint-Germain. Eu vou falar uma coisa para o senhor, esse brasileiro todos precisavam ouvir. Olha bem, e eles resolveram levar a funcionária, a empregada doméstica deles, porque já estava mais acostumada, ia ter prova de língua. Só que a empregada doméstica tinha um filho. Tinha um filho, a mãe solteira. Aí o Raí é uma pessoa de coração, a gente conhece ela, né? E ela falou, não, vamos levar um menino. Vai levar, quer dizer, o Raí tinha 2 filhos. Agora o senhor veja que é a França, né? A França o senhor paga os impostos, não tem escola particular. Basta o senhor pagar os impostos. Aqui nós pagamos impostos, temos que pagar a segurança, né? Tem que pagar. Chegou na França, pastor, eles, presta atenção, os 3 meninos estudavam na mesma escola. Um carro só ia levar. Os 2 do Raí, que era o patrão, e o da empregada. Por que dá esse grande nome? Quer dizer, os grandes nomes que há aqui na medicina estão todos fora. O maior cirurgião torácico do mundo, que é José Salerno de Cássia, o pai dele lutou para ele vir para a USP. Ele esteve na USP um mês negociando para ele vir para cá. Ele foi ao pai dele em Cássia e falou, pai, eu fiz de tudo, mas não posso vir. Por quê? Porque eles que eles me ofereceram, eu pago de salários para os meus funcionários. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser ouvido pelo ministro da Comunicação, viu? É meu amigo, o reverendo Milton Ribeiro. Você fala assim para ele, olha um homem para ser indicado, está aposentado. Dá uma boquinha para ele. Brinca. Que coisa boa você está falando sobre a educação. Né? E eu estou hoje lavando a minha alma, porque nessa conversa nossa aqui, eu estou aqui dentro da minha biblioteca, que é simples, mas é uma coisa que eu gosto, porque eles falam que são amigos. 5, né? Pode escolher uns 5 títulos. Aí tem Machado de Assis, tem bastante. Né? Quem lê Machado de Assis não precisa estudar português. Não precisa estudar português. Aí tem o Dom Quixote. O senhor não tem aqui de Astolfo de Oliveira Filho? Eu estou procurando um livro que me extraviou, Lágrimas da Saudade, Cássia. Astolfo de Oliveira Filho, Chorinho. Chorinho. Você lembra desse nome? Chorinho. E tem também o Paulo Tavares de Lima, Paulo Tavares da Gama. É da Gama, Paulo Gama. O hino de Cássia está dentro, é uma poesia que ele tem dentro do livro. Sabe que eu conversei pouco tempo? Foi com a Emma, a esposa que era Sandoval. É professora. Lá de Cássia, não? Ela morou muito tempo em Cássia. Sandoval, gente muito boa. Então, às vezes tem nome que a gente... Eu tenho um pouco. Às vezes eu vou sair daqui, eu vou sair daqui e falo, nossa, a Emma, né? Não sei. Mas sabe o que eu gosto da sua biblioteca? É isso aqui, ó. Livros antigos. Antigos, eu tenho muitos livros novos, antigos. Quer dizer, eu adoro. Eu fui lá em Passos, ao invés de ter Almart, existe Alminas. Eu cheguei, tinha uma promoção de livro, eu comprei livro a R$ 3,99. E a maior parte dos livros aqui eu vou comprar lá no César, no sebo, né? Então, eu gosto coleção. Eu vou te trazer um livro, você vai gostar, eu vou te emprestar. Ó, Política, a Arte de Minas, você já leu? Arte de Minas. Já leu? É de Passos, o autor não? Não, é Carmo Chagas. Não, Carmo Chagas. É uma alegria muito grande, doutor. E eu estou muito contente. Hoje, primeiro dia, 19 de agosto de 2020, uma quarta-feira. Nós estamos aqui recebendo com muita alegria. É como se fosse inaugurando o nosso espaço aqui. Eu fico muito e eu feliz. tenho muitos livros aqui ainda. Vamos aproveitar e lançar o livro aqui o livro do... Aproveitar e lançar. Aí, ó.
Esse é Meus Pequenos Escritos, né? É do doutor Ivan Rodrigues de Andrade. Eu vou fazer questão de autografar aqui pro senhor. Certo. Mas aí essa caneta, né? Só pode. Pode? Sim. Aí, Opa. não tem uma caneta aqui. Já da Big, não tem não. Né? Não, mas Depois, doutor, depois você fala. Fala um pouquinho só do seu livro aqui, que você falou já, mas a gente. Veja bem, eu gostaria, se você me permitir, pastor, ao invés de falar, eu falar, essa poesia foi dedicada a meu pai, e foi dedicada a Ibiraci. Eu acho que eu lendo, eu tento resumir. Se eu for fazer o resumo de todos, são 20 poesias e tal, se o senhor me permitir, eu vou ler uma poesia. Tem poesias também mais melosas, mas eu vou ler uma poesia aqui, elogiando não, uma ode à minha terra, né? Certo. Eu pus o nome dela de... Aí, ó. Aí. Tá bom. É minha filha. É a filha, né? Terra querida, nasci em Ibiraci, cresci em Ibiraci, vivi em Ibiraci. Trago nas minhas artérias e veias o escarlate de tuas rubiáceas. Sustentam o meu corpo o aço de teus minérios e de teus mistérios. Ah, que saudade da fazenda Campeiros, onde nasci. Ah, que saudade de tuas doces esquinas, a 15 de novembro e a 6 de abril. Ah, que saudade das gabirobas, dos marolos, das reais. Ah, não mais vejo o morro da Capelinha. Ah, por que o tempo flui inexorável, Ibiraci? Mas cresci, o que fazer, percorri países e continentes, vi belezas mil, nada comparado a ti, Ibiraci. Hoje Ibiraci é uma lembrança, lembrança que maltrata, lembrança que mata, e como maltrata, e como mata. Essa é uma poesia que eu fiz para Ibiraci. E do seu pai, eu queria que você falasse. Me emociona um pouco, mas eu vou ler. Deixa eu pegar o índice, assim, que bobagem é essa? O índice facilita, né? Meu pai, 11. Vamos lá. Meu pai, tá aqui. Meu pai, 1966, Argemiro Calixto de Andrade. Lembro-me ainda do seu porte magro. Lembro-me de seus óculos circulares, de sua feição alegre e sorriso contagiante. Como seria ele agora? Como ele estaria hoje? Cabelos brancos, talvez. Com fragilidade física, talvez. Seus passos vagarosos e cansados, talvez. Já combalido e vergado, talvez. Ele partiu muito cedo, aos 44 anos. A mim, hoje sua imagem se limita a uma foto rota e desgastada. Não senti a aventura de com ele dialogar, com ele caminhar, com ele sorrir. Ó meu pai, esteja onde estiver, more onde morar. Saiba, meu pai, meu mestre e meu norte, que a saudade é imensa e que esta saudade machuca e dói, e como dói. É uma coisa que mexe com o sentimento, né? Muito obrigado, doutor. É uma alegria muito grande poder receber um amigo. Sou amigo mesmo. No tempo de solteiro ainda, quando trabalhava ali no Dr. Flávio Rocha, né? Advogado, né? Do ex-prefeito. Flávio Rocha, ali na Monsenhor Rosa. Monsenhor Rosa, ao lado da igreja. Muito obrigado. A gente percebe que há um transbordar de sentimentos e a terra, né, da gente. Sabe, pastor, eu acho que isso faz bem, porque se o senhor não transbordar, a gente estoura, né? Eu acho assim que escrever é uma forma de... Eu não sei, eu sou católico apostólico romano, mas tem hora que eu vejo, eu tive encontros com Chico Xavier, assim, tem hora que eu fico assim meio... Tem a religião do Senhor, assim, eu fico assim, me perguntando as coisas. Por exemplo, eu tenho uma mania
eu gosto muito de, quando eu volto para Paz, é mais longe, mas eu, ao invés de passar aqui, eu gosto de passar por aqui à noite. Parece que é uma atmosfera. É o canto da gente, né? É o espaço da gente, é a terra da gente, é tudo, né? A vida é muito grande, é muito extensa, mas olhando para a gente, a oportunidade que a gente tem de viver na nossa, eu vou usar uma expressão só para mostrar, a nossa curritela, nosso cantinho. A gente não ocupa todo o espaço, mas o espaço que a gente ocupa, aquilo marca a vida da gente. Eu me lembro, não sei se é Castro Alves, né? Honra com fé e orgulho a terra em que nasceste. Essa aí. Não sei se é. Não sei se é. Honra, fé e orgulho a terra em que nasceste. Mas é assim. É a vida. Parabéns, Ibiraci, e parabéns pelo filho, né? Que nós estamos aqui registrando esse momento muito especial e desafiando as pessoas a ler, a estudar. É a única. Eu ouvi, pastor, é só uma coisinha mais, eu ouvi de um chileno, estava em Santiago do Chile, casado com uma brasileira. Ela falou assim: feliz do país que só vê a ascensão social de seus filhos através dos estudos. Quer dizer, não precisa roubar. Não precisa. É isso aí. É verdade? Olha aí, marcando esse encerramento. Ser direto. E o Luiz Cruz disse assim que quando começou a escrever poesia, tinha 16 anos, foi um grande literato em Cássia. E alguém pediu para ele conversar com esse literato. O literato aceitou conversar com ele, ele era um menino pobre, né? Desde que ele levasse 2 poesias, 2 ou 3, uma hora antes. Ele mandou as 3 poesias lá. O Luiz Cruz falou assim: foi uma decepção. Porque ele falou assim: olha, deixa eu dar um conselho para você, não escreve poesia não, escreve conto. Aí ele falou que o ramo mais difícil da poesia, porque a poesia não pode ter palavras necessárias. Se por um lado tem a licença poética, mas por outro não pode ter, ela tem que ser, você vê esses poemas famosos, vai em cima, né? Bate. Ô, doutor, e há por exemplo, o livro da Bíblia que eu gosto muito, os Salmos, né? Cada poema bonito, né? Você sabe o que é? Eu acho o seguinte, pastor, eu acho que a leitura, veja bem, eu tenho um primo, o senhor vai conhecer, o senhor conhece pessoalmente, chama Auro Aparecido Maia de Andrade. Esse rapaz é filho do irmão do meu pai, é um grande juiz, só que ele é interessadíssimo demais na religião. Ele fez teologia. Só para o senhor ter uma ideia, o filho dele com 28 anos é professor na Universidade Federal de Minas Gerais, 28 anos de idade. E ele falou assim: Ivan, não tem casa para morar, o que eu empreguei foi com seus filhos. Porque ele tem uma camada de filho, de 28, 29, depois deu um hiato e começou 2 cá embaixo. Por quê? Porque a mulher estudava, trabalhava no Mato Grosso, e ele tinha que ir lá pegar no avião, tal. Ele fala o seguinte: Ivan, se você ler, esse rapaz é tão esforçado, sabe o que ele fazia em casa? Ele não tinha livro para escrever, passava nas portas, tinha jornal jogado fora, ele pegava o jornal e levava para ler. Quer dizer, ler. Quando nós falamos do Machado de Assis, eu vi uma grande literatura, quem lê Machado de Assis não precisa estudar português. O Machado de Assis, que me encantou mais, depois que eu fui lendo um pouco, que quem inspirou mais o Machado de Assis foi um pastor, Laurence Sterne. E ele era tísico, na época falava, né, que é tuberculoso, e o Machado de Assis também, né, que ele morreu com 70 anos. Só que esse pastor, ele morreu muito novo, com 50 anos, ele começou a escrever os livros, e os livros dele, ele falou assim: ó, eu não quero ocupar uma paróquia longe, porque ele tinha bispos na família e tal. Ele falou assim: ó, porque eu estou doente, eu vou ficar aqui num lugar menor, mais recolhido, e vou escrever os sermões, e vou escrever os livros para que
se eles não tiverem força para andar, e o meu sermão também não vão ter força, né? Os sermões de Yuri. Aqui tem um livro, vem aqui para mim, fazendo um favor, doutor, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse para cá, mais outro, esse aí. Esse é um dos livros, né, que influenciou Machado de Assis, Dom Casmurro. Esse livro é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Sandy. Ele pegou o Dom Quixote e ele fez esse pastor, e com mais Cícero e outros autores clássicos, e ele foi escrevendo os livros dele, tinha um compromisso. A pessoa que leu mesmo. Eu li 2 vezes, pode sentar ali para anunciar, lembra, né? Machado de Assis. E só que o Dom Casmurro tem muita coisa desse pastor, lendo esse livro. Você vai ver tanta coisa bonita, mas é tanta coisa bonita. Eu li, reli. Tem uma passagem do Rui Barbosa, eu estou vendo isso aqui, sinal que a pessoa leu, porque livro é para anotar. É anotar. Não, livro não é para... Tem uma passagem do Rui Barbosa, que ele era jurisconsulto, né? Não sei se deve ser no Rio de Janeiro. Ele recebeu um cliente de manhã. O cliente chegou, olhou a biblioteca, olhou, aí fez a consulta jurídica lá, ele deu o parecer. Aí o cidadão, o consulente, né, falou assim: nossa senhora, o senhor pelo menos já abriu o estudo aí? Já leu o estudo? Ele falou: não vou te responder. Pegue qualquer volume. Tudo. Adotar. Prova que leu. Aí ele falou assim: pegue qualquer volume que você verá que eu já li todos. Quer dizer, o que é leitura? E a leitura, como existe o vício na bebida, o vício. Eu conheço muitas pessoas que para dormir, quer dizer, uns assistem televisão, assistem série, outros leem. Gostam da leitura. Pegam uma boa leitura e um livro bom alimenta. O Machado de Assis tem umas expressões, e está nesse livro aí que ele comentando, do Dom Quixote, que foi assim: bendito esse que inventou o tal de sono, que liberta o carcereiro, que sara o doente, e mais... E o endividado fica livre, porque o sono liberta. Então ele vai mostrando umas coisas lindas. Eu estou colocando só um pensamento dele sobre que ele pegou muito Dom Quixote. E Dom Quixote, a gente não tem que ler esses resuminhos, tem que pegar os volumes todos e acompanhar toda a literatura. Para mim, o filme da minha vida, eu acredito que até para o senhor também possa ser sido, o filme da minha vida, a música da minha vida, no século passado, quer dizer, até hoje eu me arrepio, chama Doutor Zhivago. E é uma obra de Boris Pasternak, que é um dos vultos da a literatura russa, é uma das literaturas mais ricas do mundo, Dostoiévski. Né? Dostoiévski tem uma frase que ele resume o mundo. Olha que coisa engraçada, eu vou dizer para o senhor. Assim, há do verbo haver, né? Porque senão teria que ser existe. Ele fala assim: há coisas que não cabem em palavras. Há coisas que não cabem em palavras. Não adianta o senhor querer descrever uma coisa, se o senhor descrever a Pietà lá do romano lá, a Pietà, como é que o senhor vai descrever? Tem que ver, não cabe em palavras, não tem que, só se eu filmar. A Pietà é do... Como é que chama lá o romano, gente? Bom, não interessa, eu vou arquivando por enquanto. O senhor sabia, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é um pastor. Qual a padroeira do estado de Minas Gerais? Qual a padroeira do estado de Minas Gerais? Franca, Nossa Senhora da Conceição, Ibiraci, Nossa Senhora das Dores, Batatais e São Bom Jesus da Cana Verde. E o de Minas Gerais, tem uma padroeira. Batatais São Bom Jesus da Cana Verde. Da Cana Verde. E Passos. Passos é Bom Senhor dos Passos. Né? Bom Senhor dos Passos. Deixa eu dizer uma coisa, a minha mãe exigia que todo lugar que eu passasse eu soubesse a padroeira. Padroeira. Assim. Agora, muito pouca gente sabe a padroeira do estado de Minas Gerais. Quem é que é? Eu não sei. Eu vou falar para o senhor vai cair de pé. É Nossa Senhora da Piedade.
Piedade. Se o senhor for no Morro da Piedade, é a coisa mais linda que existe. É uma estradinha que sobe. O senhor vê 7 cidades em torno, à altura. Agora veja bem, Nossa Senhora da Piedade. O Michelangelo fez a Pietà. O senhor vai em Roma, o senhor compra ela em mármore. Custa uma nota. O senhor sabia que nós temos um brasileiro que fez uma Pietà e ninguém pode falar que seja plágio? Deixa eu explicar para você. Porque a Pietà de Michelangelo... Ó, Faz assim, menos. deixa. A Pietà de Michelangelo, a cabeça dela, imaginemos que esteja do braço esquerdo de Nossa Senhora. Piedade. O mestre Ataíde, que era daquele time do Aleijadinho, ele fez a imagem da padroeira de Minas Gerais, que nós sabemos, porque Pietà, né, ele fez. Mas ele jamais queria passar por um plagio, fazer um plágio. Né? O que ele fez? Ele pôs a cabeça de Cristo do lado oposto. Então, se o senhor pegar Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais, e a Pietà de Roma, são duas imagens parecidas, mas se o senhor olha, as cabeças estão diferentes. Inteligência. Esse mestre Ataíde é uma sumidade, e fala-se muito no Aleijadinho, né? Coimbra, Lisboa. Professor, eu estou me lembrando de uma coisa. Eu tô percebendo que essa cachorra tá querendo sair no vídeo aí também. Tá com inveja. Tá com inveja. Ô, deixa eu aí, ó. Ô, doutor, que bom. Sabe o que? Eu não vou saco de você. Doutor Ivan tá aqui autografando um livro para mim, muito bonito, de autoria dele. E eu tô vendo aqui que ele tá bem aqui amparado aqui o boné, o cap e a baliza, né? Reminiscências de um passado culto. Reminiscências de um passado culto. Do passado. Você fez tiro de guerra, Ivan? Não fiz não. Fiz de guerra não, mas eu quis fazer o exército. Eu tinha muita coisa com o exército, assim, tinha muita afinidade. Eu gosto de atirar. Eu atiro desde os 15 anos. Naquela época não era proibido atirar. Eu atiro, pastor, e atiro bem, porque muita gente treina em alvo fixo. Alvo fixo é muito fácil acertar. O senhor fica lá e eu atiro. Agora, quer ver difícil atirar um alvo móvel, pessoa correndo. Se eu conseguir acertar. Eu tenho arma de fogo, eu posso andar armado, mas não fico armado. Mas eu gosto de atirar, eu gosto. É uma paixão, né? É paixão. Aí você falou que do exército que você ia contar. Não, na vez que eu contar é o seguinte, tem uma passagem, eu não sei se você lembra do comandante Rolim. Rolim é do Datan, que criou Datan. O comandante Rolim, eles tinham um museu ali em São Carlos, acho que até desativaram, você pagava, era um museu monitorado, tinha avião de tudo quanto é lugar do mundo, avião russo, avião que teve desaparecidas, eles iam comprando e pondo lá. Mas a história do Antônio Rolim, do comandante Rolim, é que ele era solteirão e muito namorador. Veja bem, solteiro, namorador. E houve uma festa lá em Marília, por que chama TAM? Transporte Aéreos Marília. O matedouro foi em Marília. E teve uma festa lá em Marília, recebeu flores lá, aquela festança danada. Veio um repórter e perguntou, e a Miss Brasil fazia parte, quando a publicidade, como ia lá. Aí um repórter veio e falou, comandante. Ele falou, o que foi? Ele falou assim, há um boato aí que o senhor namora a Miss Brasil. Ele parou, olhou e falou, olha, confirma tudo. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque você é muito bom pra tanto. Quer dizer, o dono da TAM não é. Ele falou, não, confirma tudo. Como assim? Você é muito bom pra TAM. Ele morreu em acidente, né? Ele estava com a namorada, para variar, de helicóptero no Paraguai. Ele estava lá. O irmão dele é vivo. Como ele era uma figura muito dada também. Aliás, pastor, todo mundo que tem um sucesso na vida, existe um detalhe.
O Roberto Campos, que é avô do atual presidente do Banco Central, que é Roberto Campos Neto, ele fez a biografia do Juscelino Kubitschek. Ele disse assim, no sentido dele, que trabalhou com o Juscelino Kubitschek, né, que o Juscelino Kubitschek não tinha nada de extraordinário de administrador. Nada. Ele era um médico, com especialização em urologia em Paris, mas um médico. Ele começou como telegrafista lá em Belo Horizonte, o Juscelino. E que daquela morte do Getúlio, aquela confusão toda, buscaram um nome de consenso. O Juscelino nunca pretendeu ser presidente da República, quer dizer, como são as coisas, né? É o momento. Às vezes o senhor está no momento certo, o senhor vai virar uma sumidade, né? Tá bom. E aí, acabou ele sendo eleito presidente da República. Aí o Roberto Campos vai descrever ele como administrador. Que ele não tinha nada de excepcional. Ele montou Brasília lá num comício que ele fez, ele falou que tinha prometido de contribucionar o cara e construiu, juntar. A qualidade dele era ter bons administradores. Que eles falam que o grande administrador é ter grandes assessores. Se o senhor não tem grandes assessores, não adianta. Bom, aí o Juscelino, ele fala, o Juscelino tinha uma arma que desarmava qualquer presidente da República, qualquer embaixador, qualquer pessoa. Olha que beleza, o sorriso. Ninguém suportava o sorriso do Juscelino. Olha que coisa linda. Quer dizer, ele recebia atriz de Hollywood, tudo. Ele nem sapato, ele ficava coçando os dedos. Se o senhor pega a foto do Juscelino, ele está coçando os dedos. Mas ele tinha um sorriso que era inebriante. Desarmava qualquer pessoa. Olha que coisa linda. Isso é verdade. É o Roberto Campos que fala das belezas. Que ele tinha um sorriso que ninguém tinha. E o senhor vê, cada pessoa tem um gesto, tem uma forma de falar, tem pessoas que são... Você vê políticos, tem políticos que tem um carisma que... E o Juscelino Kubitschek, eu conheci Juscelino Kubitschek, eu era menino, ele foi instalar uma das geradoras da usina Mascarenhas de Moraes, que na época chamava-se Usina Peixoto. O senhor sabe do que ele foi para Iraci? O avião DC-4 Douglas, né? ele aterrissou aqui em Franca. Foi o carro do prefeito, que era uma Bel Air 54, chamava Antônio Luiz Correia, prefeito, em 54, isso. Era menino de grupo. O DC-4 aterrissou aqui em Franca, eles subiram no carro, foram os dois, mais um assistente de hora, e 2 motocicletas de batedores. Agora eu pergunto, um presidente da República tem condição de descer no qualquer país? Tá? Ele chegou lá no meio do povo, tinha a tal Mariquinha das Éguas, uma senhora que vivia para a rua, foi a primeira que ele abraçou. Então é um carisma, é uma coisa que... Aí o Roberto Campos fala que era o sorriso. Quem ele apresentava o sorriso, ele desarmava a pessoa. Olha que coisa interessante, né? E você vê que toda foto ele está sorrindo. O Juscelino não tem voto que não esteja sorrindo.